Fala pessoal, estamos começando mais um ITV Cast. Eu, Anderson Cavalcante, e do meu lado, Eliomar Basílio, mais conhecido como Léo. Como vai, Léo? Tudo ótimo e contigo, Anderson? Tudo maravilhosamente bem. Show. Conta um pouquinho aí sobre o ITV para quem não conhece ainda, Léo. O ITV é o Instituto Teotônio Vilela, um órgão de estudos e formação política do PSDB. Não é isso, Anderson? Isso aí. E como a gente está no ano eleitoral, e como é um instituto, uma organização de estudo e formação política, nada mais, nada menos do que a gente trazer aqui filiados, pré-candidatos, ativista político. Sim, profissionais também. Profissionais da política, para falar um pouco aí sobre a sua trajetória e um pouquinho da política, né? Exatamente. E hoje quem que é o nosso convidado, Léo? Olha só, ele é analista de contratos, formado em gestão pública, consultor de leilões, sommelier de cachaça e ativista político. Bem-vindo ao podcast ITV Cast, Ricardo Ramos. Muito obrigado. Mais conhecido, Léo, como Ricardo Cidadão. Olha só, bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado, Anderson, a Eric, no apoio. Obrigado, ITV, pela oportunidade de estar aqui aprendendo. Minha condição melhor de vida é de aluno. Então, a gente quer compartilhar conhecimento, mas quer levar também bastante conhecimento. Bacana demais. Ô, Ricardo, a conversa aqui acho que vai ser bem interessante, que já começou muito bom aqui antes aqui da gravação, né? A gente foi começando a perguntar algumas coisas aqui, eu já falei, vamos ligar aqui o microfone e as câmeras, porque o podcast já tá rolando. Antes de começar aqui, por que Ricardo Cidadão? Pois é. A gente tem que dar um passo para trás para responder por que Ricardo Cidadão. Então, Ricardo vamos lá Cidadão na origem, então. Ricardo Cidadão, ele nasce no meio do caminho. Antes do Ricardo Cidadão, tem o Ricardo, que nasceu lá no Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, né? Eu venho de duas famílias com histórias muito comuns, né? Meu pai era arrimo de família, 13 irmãos, perdeu o pai dele muito cedo. A minha mãe perdeu o pai dela, não por morte igual o meu pai, mas ele abandonou o lar muito cedo. E isso, em determinado momento, provocou neles que precisava migrar. E a gente sai lá do interior e é aquela história que eu escuto muito nessa contagem desde que eu cheguei aqui em 1977. O pessoal veio atrás de trabalho, porque no interior era uma crise absurda. Alguns parentes, minha mãe conheceu a fome. Eu, graças a Deus, nós nunca conhecemos a fome, mas ela conheceu a fome. E como eles, naturalmente, não queriam reproduzir isso na vida dos filhos, falaram, vamos lá para aquela contagem no finalzinho da década de 70. A indústria era muito forte, né? Muito promissora. E aí meu pai foi operar lá na roça, porque ele era da roça, veio ser operário na cidade grande. Né? E dessa relação com as classes operárias, minha mãe, uma doméstica, também foi camelô, até outro dia ela vendia suas joinhas ali nas indústrias do Eldorado. A gente foi adquirindo um gosto por aquilo que é coletivo. Né? E o cidadão, ele nasce bem mais para frente, porque eu participei de alguns projetos que eu dava aula em movimentos sociais, falando de cidadania, de direito, de dever, na região de Nova Contagem, lá para a década de 90, 80. E de tanto eu chamar as pessoas de cidadão, ô cidadão, em determinado momento, esse cidadão voltou para mim. Para você. E ele foi tão natural que eu não sei precisar quem me batizou de Ricardo Cidadão. Ou quando surgiu? Quando surgiu, eu sei que quando eu vi, já tinham muitas pessoas me chamando de Ricardo Cidadão. E acaba que ficou. Eu fiquei muito honrado porque nas minhas horas vagas, a cidadania é objeto de estudo, é objeto de semear essa consciência que acredito que a gente precisa evoluir muito. A gente, quando eu falo, enquanto brasileiro, enquanto nação, enquanto povo, né? Porque a gente nasce sabendo o que é obrigação, mas a gente sabe muito pouco dos direitos e menos ainda em como efetivar os direitos básicos. E quando você tem um pouquinho de conhecimento, as coisas mudam. Uma autoridade te trata de uma maneira diferente, porque não é você que está falando, não é a força da pessoa, mas é a força da lei. Então, assim, o Ricardo Cidadão ele surge aí, em algum momento da minha vida, lá entre meus 20 e 30 anos de idade, nasceu o Ricardo Cidadão. Você gostava, então, de
de dar aulas lá sobre essa questão de cidadania, né? Você sempre teve essa vontade voltada para a questão de, como se diz, eu vi aqui no seu currículo que você é ativista político, né? Isso veio de mais cedo, você teve alguém que você se espelhou? Ou na família? O Anderson, eu nasci em 1968 e a gente faz uma análise no futuro. Eu tinha que voltar para entender por que eu gosto disso, por que eu não gosto daquilo, né? A minha mãe, ela ficou grávida em 1969, 68, que foi um ano politicamente muito complicado no Brasil. Eu morei em Brasília em 1984. Foi uma crise muito grande que teve de emprego aqui em Contagem, de uma maneira especial nas indústrias. E a gente teve que ir morar, 2 irmãos teve que ir morar com os meus tios, na casa da minha avó em Brasília, porque a gente estava passando dificuldade. E meu pai, 2 anos antes, tinha chegado do Iraque, tinha construído uma casa no Novo Eldorado, mas não conseguia emprego. Seu pai trabalhou no Iraque, na construção? Meu pai foi guerreiro, trabalhou no Iraque, trabalhou na África. Meu pai era barrageiro, a gente andou muito por aí até estabelecer aqui em Contagem, né? Você pegou a época também da ditadura militar, né? Isso, exatamente. Na ditadura militar, a sua pergunta era exatamente se eu via alguma coisa. Eu vi. Nós tivemos movimentos estudantis na escola que eu estava em Taguatinga, chama Centro Educacional Ave Branca, ela está lá até hoje. Outro dia eu fui visitá-la, levei minha família para ver. Teve um ato pelo movimento das diretas já, que a polícia chegou, ela não conversou com ninguém, chegou agredindo, batendo, e eu vi colegas apanhando. Eu brinco que eu tenho no meu couro mordida de cachorro, eu cheirei muito gás lacrimogênio na minha adolescência. Você era bem ativo mesmo nessas... A gente ia para a rua. É claro que numa linha de paz, né? Porque eu nunca gostei do movimento, eu gosto muito, muito de falar isso, porque gosto mais de uma linha de transformação pela paz. Eu nunca gostei de depredar, eu nunca joguei pedra em ninguém. Eu nunca dei um soco em ninguém, eu sempre me posicionei, mas eu ia para a rua, a gente ia para dar os gritos, né? Eu quero votar para presidente, a gente precisa de redemocratizar. Então, assim, eu participei de vários movimentos na década de 80. E isso, com meus 15 anos, quando chega a fase adulta, eu tinha consciência que eu precisava dedicar uma parte do meu tempo livre para as questões de interesse comum. E era como se fosse um dízimo na minha vida. Eu sempre participei de algum movimento voltado para alguma comunidade, para alguma bandeira. Então, assim, são várias experiências que eu tenho nessa área que, de certa maneira, sempre foram uma vocação, um chamado. Eu sempre senti que isso era um chamado. Você falou que seus 15 e seus 16 anos você estava lá em Brasília. Você participou de algum movimento lá? Eu participei do movimento das diretas já. Então, assim, eu vi uma Brasília sitiada, na votação da emenda Dante de Oliveira, um tio meu, tia Haroldo, que é muito consciente politicamente, muito culto, com meu irmão mais velho também, e assim, nós vimos cenas absurdas. Eu guardo essas cenas de um momento em que a sociedade queria redemocratização e existia uma resistência, né? O Brasil foi um dos últimos países ele é sempre um dos últimos países a tudo, assim como foi na abolição da escravatura, também no processo de redemocratização. Interessante, hein, Léo? Esse primeiro contato, assim, principalmente nessa época em que a informação, o acesso a ela era bem restrito, Ricardo, como é que se deu assim, essa conscientização? Porque você com 15 anos ali, você tinha uma consciência um tanto quanto mais avançada para a época e até para o período de hoje, né? Com 15 anos tem uma consciência política mais esclarecida. O que aconteceu? Qual a informação que você acessou? Era algum parente ali que você conversava? Algum livro, algum material? Que te inspirou, né? Exatamente. Para além desse tio meus tios são muito politizados. Brasília, as pessoas respiram política o dia inteiro. Mas para além deles, eu tive um professor maravilhoso, professor Geraldo, de História, né?
era um professor que provocava reflexões. Ele era um filósofo formado em história. Ele lembra muito, tem um filme no finalzinho da década de 80, é Sociedade dos Poetas Mortos, né, com Robbie Williams. Ele interpreta um professor que chega numa escola muito tradicional, muito cheia de padrões, os alunos estão assim, todos estressados, ele chega com uma proposta diferente. Ele inspira os alunos a levar a vida de uma maneira mais leve, mas a partir de uma libertação, de compreender que você vai fazer a sua história, que você pode se organizar. E esse professor, o professor Geraldo, ele foi assim, ele foi o cara que me mostrou o que é bem comum, o que é o Estado, qual que é a diferença entre Estado e governo, né? Que não tem dono, que é do povo, que eles estão ali transitoriamente, num poder que é delegado, um poder originário é do povo. Então, assim, não tem como você que tem acesso a um conteúdo desse na adolescência abandonar isso ao longo da vida, porque é um país com muitas causas, é um país com muita desigualdade, é um país onde aquilo que está na propaganda não é aquilo que a gente vivencia nas comunidades que a gente vai e que mora. Por exemplo, quando a gente saiu, o meu pai viajava muito, eu morei no Cafezal. Então, assim, eu conheço a realidade do Cafezal, eu conheço uma governadora Valadares que tinha época do ano que minha mãe, para levar a mim e ao Reinaldo, que é o meu irmão mais velho na escola, ela tinha que deixava e tinha que levar no colo, porque inundava uma parte. As enchentes vinham e aquilo tudo, o indivíduo, ele é o resultado de tudo que ele vai passando. Do fruto do meio, né? Tudo que ele vai construir na sua vida. No meu caso, para além das minhas obrigações de trabalho, que eu também comecei a trabalhar muito cedo, minha carteira foi assinada aos 17 anos de idade, eu falei, não, tem tempo para tudo. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para cultura, você tem tempo para lazer, mas todo mundo deveria ter um tempo para aquilo que é de interesse geral. E isso, de certa maneira, foi uma bandeira da minha vida, né? Eu provoco muitas pessoas na região que eu moro. Todo mundo reclama da saúde. Mas quem vai na reunião do Conselho Local de Saúde? Todo mundo reclama que o transporte é ruim. Mas quem vai lá na reunião? Que existe um conselho para discutir isso no município. Então, se... É mais fácil reclamar, né? É mais fácil reclamar. No sofá é muito fácil. Mas coloca a cara. Todo mundo reclama do bairro, mas quem participa de uma reunião de associação comunitária? São sempre os mesmos. Nem online, né? Não é difícil? Então, assim, foi no sentido de tentar contribuir para inverter, para mudar essa cultura, mas também assim, sem peso nenhum, porque eu sei que é uma mudança muito lenta, que vai gastar gerações. Nós somos de um momento que o brasileiro ele não vai numa reunião de colegiado de pais. Assim, se o homem se tornou um animal que abandona o futuro da própria prole, do próprio filho, e eu falo isso porque eu fui do colegiado de pais, das escolas do meu filho, eu sempre participei. Como é que nós vamos cuidar daquilo? Chegava lá, estava vazio. Está vazio. Ou então, estão sempre as mesmas pessoas. Normalmente dos alunos que não dão problema. A história é essa, sempre aqueles que não dão problema. Os que deveriam estar lá, não estão. E, infelizmente... reflete na vida do aluno, né? Reflete demais na vida do aluno. As portas... O que virou? Se você pegar uma foto de uma escola pública da década de 70, da década de 80, e comparar com hoje, com raríssimas exceções, cara, se tirar um homem daquela época e trouxer, ele vai tomar um susto. Né? A minha esposa é professora, e meus meninos sempre estudaram na escola que ela dava aula. Eu ia buscar e chegava, tinha vezes, vendia, então parava lá meia hora antes e ficava. É absurdo o que você vê, tem hora que você tem que intervir. Entende? Porque assim, é uma pegação desnecessária. O tráfico está na porta das escolas. Né? É uma exposição. As meninas estão vulneráveis, os meninos estão vulneráveis. E assim, ninguém vê. Então, assim, a questão
que a gente falou no começo, a política ela é muito ampla, é muito além de uma política Não está só no Congresso, não está só nas câmaras municipais, não, né? Está na vida. A política mais importante ela está nos movimentos sociais. A política mais importante está no nosso dia a dia. A eleição, a política partidária, ela é um recorte de algo que é muito maior. É algo que acontece, que não tem como fugir, que você tem que participar. Mas, diferentemente disso, tem essas questões de políticas sociais que eu acho que o que falta para a população realmente entender, né? Eu acho que, não sei, assim, Sócrates foi morto por falta de conhecimento da sociedade, né? E o discípulo dele, eu acho que Aristóteles, né? Falou que ia clamar por ele para não deixar ele morrer, porque eu acho que Aristóteles tinha poder, na verdade. Sócrates conheceu a filosofia assim mais velho já. E aí ele falou, não, pode deixar. E eles mataram ele, né? Que aí, depois, entre os dois, ele vai surgir o mito da caverna, né? Que é a sociedade que olha para a sombra e vê a sombra como a realidade, mas aqui não é uma projeção. E um deles sai, né, desse mito da caverna, sai da caverna e vê a realidade e volta para falar que aquilo que eles estão vendo é uma projeção. E eles matam ele. Então, tipo assim, isso antes de Cristo... Ô, Léo, que coisa, né? Você tá falando aí, se você trouxer o mito da caverna para 2024, é a mesma coisa. A caverna, eu faço uma analogia com o mito da caverna, assim, é com a senzala. A senzala está aberta, saiam dela, mas as pessoas se prendem lá dentro. Então, assim, a liberdade mais importante que o indivíduo tem que buscar, ela não é nem a física, ela é a da mente. Uhum. Então, a gente precisa transmitir isso, principalmente eu, vocês ainda estão muito jovens, eu que estou chegando aos meus 60 anos de idade, que tem 40 anos de ativismo, a minha missão há muitos anos é semear esse tipo de consciência. Primeiro com os filhos, com as pessoas mais próximas e, na medida do possível, através dos movimentos sociais. Porque um país, a maior riqueza de um país, ela não está no subsolo. A maior riqueza de um país, ela não está numa água, ela não está nas matas, na floresta. A maior riqueza de um país está no indivíduo, nas pessoas. É elas que vão transformar. Tanto que tem países aí, né, igual a gente está vendo aí mais recentemente, eu vou usar esse exemplo, tem vários. Mas Israel, que tem 60% do território desértico, é um dos países mais bem organizados, é um dos países mais protegidos, é um povo muito rico. E vive direto em direto conflito, né? Sempre, né? Sempre em conflito. Infelizmente. Sim, tem um conflito histórico, porém não conseguem entrar lá e dominar, tirar, né? Porque o desejo que os vizinhos têm é de eliminar, está declarado hoje lá. Sim. E se não fosse um povo formado por indivíduos fortes, organizado. E a gente fala forte no melhor sentido da palavra, não é ser violento, não é ser agressivo, né? É ser forte no sentido de defender, inclusive, o seu semelhante. Você tem que estar pronto para isso. Não consegue entrar lá. O Brasil, infelizmente, o que a minha geração herdou é muito ruim, né? Os nossos pais, os pais da minha geração, eles não tiveram condições não tiveram acesso a ter um ativismo e enfrentamento, né? Porque eram pessoas muito simples. A minha melhorou um pouquinho, mas melhorou um pouquinho também num jovem que morou lá na beirada do rio, que morou no Cafezal, que foi operário, que saía de casa às 5 horas da manhã, pegava o suburbo para ir trabalhar, e trabalhava 10, 12 horas por dia, tinha que estudar à noite. A esperança é que a próxima geração, por exemplo, os meus filhos, eu falo muito isso, e ontem a gente ficou conversando até tarde, e eu reforçando isso para ele, cara, a gente vai passando para frente, e que eles melhorem com os filhos dele, porque esse país, a gente que tem informação, sabe que nós paramos no tempo. O Brasil, pela potência que ele é em termos de
riqueza natural, de um povo maravilhoso, de um povo pacífico, de um povo que convive muito bem, né? Guerreiro, né? Guerreiro e guerreiro resiliente, da paz. Que nós somos um povo pacífico, nós não somos esse recorte mal feito que estão fazendo aí de uma polarização entre grupos extremistas. Nós não somos isso, é o contrário, nós convivemos com tolerância, né? Não existe no Brasil esse ódio que eles estão falando. Ele está muito bem localizado, mas ele tem ganhado esse espaço todo exatamente porque o Estado é fraco. O Estado no Brasil vive uma crise absurda, é uma crise eterna, mas ele chegou num ponto de estagnação. E nas palestras que eu tenho oportunidade de fazer, nos encontros que eu tenho, eu falo, olha, a verdade é que o Estado, se ele não faliu, ele está próximo a declarar a sua falência, porque é uma crise entre os poderes, é uma república que não se reorganiza. A gente está vendo essa questão entrar, é uma questão política da dívida de Minas. Como é que pode um município ter uma dívida imensa, um Estado membro da federação ter uma dívida imensa, sendo que as riquezas são produzidas nele? O que é Brasília? Entende? Se o nosso filho, se a gente tem que colocar um filho na escola, ninguém vai lá em Brasília. Se a gente tem que pegar um ônibus, a gente resolve no município. Então, parou. E essa parada que a gente tem de um período para cá, ela precisa ser, a gente precisa dar uma sacolejada nela. E a gente vai dar uma sacolejada nela mais legítima através dos movimentos sociais, das pessoas de maneira organizada. Sim. Que isso, hein, Léo? Que explanação, hein? Ô, Ricardo, a gente percebe aqui que você sempre buscou essas questões de cidadania, né? Em uma época que a informação ela era mais difícil de ser alcançada. Nessa trajetória da sua vida, você vê que a informação mudou muito, né? O acesso ficou mais fácil. Mas não existe esse interesse ainda das pessoas saber dos seus direitos, saber também sobre as questões de a função de cada ente federativo. O que você acha que acontece? A informação está mais fácil para todos nós, mas não existe esse interesse das pessoas saberem dos seus direitos, seus direitos e deveres. E deveres na sociedade em si. Você acha você acha que é uma falha dos governantes? Primeiro, é uma falha da família, né? Eu sou de uma geração onde nós informávamos através da leitura e através do diálogo com os mais velhos. A gente tinha uma relação muito bacana. Os meus amigos sempre foram muito mais velhos do que eu. A gente conversava e respeitava. A família tem a força de proteger o indivíduo, de orientá-lo a ser luz no caos que está aí. O governo ele tem uma responsabilidade, mas é preciso que a gente entenda que o governo é algo que está colocado pelo povo. O governo reflete aquilo que é o povo. Até determinado tempo da história, não é que eu tinha perdido a esperança, mas eu achava que eu não fosse ver mais nada de novo no Brasil. Eu falei, poxa, tantos anos, o que eu carrego de patrimônio é a minha consciência, que é tranquila, minhas mãos são limpas, eu estou pronto para... Aliás, isso é muito recente. Estou pronto para encerrar muitas coisas na minha vida. Eu me sinto velho para muitas coisas. É claro que eu me sinto uma criança. Bom ainda, rapaz. Não, mas sabe, ô Anderson e Léo, esse é um ponto de amadurecimento. A gente precisa entender onde nós estamos na linha da vida, porque nós não somos eternos. Eu fiz ontem 56 anos. Meus parabéns. 56 anos. E eu fiz essa reflexão na nossa conversa em casa. Se eu viver a média que vive os homens da minha família, eu não tenho mais 20 anos de vida. Então, assim, isso não é uma tragédia. Ainda que seja um drama, não é uma tragédia, porque é natural e é bonito. Eu não esperava que eu fosse viver tanto por outras questões da minha vida. Eu não imaginava que eu fosse. Então, eu tenho que viver com qualidade. Aos 56 anos, eu me sinto um menino para muitas coisas. Mas, para outras, é preciso passar a bola. É preciso que essa geração
que venha aí nos sucedendo, que ela assuma esse protagonismo, né? O Brasil não é aceitável que as pessoas passem fome num país igual ao nosso. Não é aceitável que há uma estatística que eu li há pouco tempo que 5 mil idosos morrem de inanição, sem comer dentro de casa por ano no Brasil. Então tem alguma coisa que deu muito errado e que nós vamos resolver. Então, assim, a minha esperança reacende de uns anos para cá, e ele tem um foco muito bem, tem um recorte muito objetivo, que é aquele momento ali da Copa das Confederações, que a gente foi para a rua, e eu já estava velho, mas eu fui lá para a rua. Começou com não é por 20 centavos. Se fala que é isso, né? Que foi por causa dos 20 centavos. É o start, né? Começou questionando um aumento abusivo e evoluiu para a obra superfaturada dos estádios de futebol. E aí descobriu um desvio tanto. Aquilo ali é meados de 2013. Um ano depois, abril de 2014, tem a primeira operação da Lava Jato. E aí nós reviramos de perna para o alto. Sem juízo de valor, a verdade é que aquilo ali foi muito importante, porque o brasileiro, ele começou, essa geração começou a entender o que muitos contemporâneos meus estão falando há muito tempo. Tem alguma coisa errada, tem um cheiro ruim no ar. Foi um marco, né? Sim. Então, assim, a gente não está apontando soluções, mesmo porque a gente precisa entender o tamanho do problema. E naquele 2013, eu achei muito bonito, porque ele não foi partidário. E que seja a favor ou contra, muita gente começou ali a ter um olhar e ter uma pesquisa através daquela questão da Lava Jato, né? Sim. Se voltou a ter o interesse de pesquisar, de debater, eu acho que isso é muito importante, que não acontecia, né? Geralmente nas rodas de conversas de amigos ou mesas de almoços em casa e janta, a discussão era futebol, né? Agora começou a ser política. Lógico que toda polarização é ruim, questão de briga, é ter aquele debate leve, né, Ricardo? Sim. O debate, o diálogo é remédio para tudo. E cabe todo mundo na mesa para dialogar. A gente tem que fazer igual as tribos. Antes de fazer uma guerra, a gente senta e conversa. Quantas guerras foram evitadas? No diálogo. Nós perdemos a capacidade de dialogar. Em família, com o bairro, com a cidade e enquanto nação. Então, esse movimento que traz para as pessoas a sensação, para essa geração, a sensação de que tem alguma coisa errada, ele é um avanço. A gente não pode ser pessimista. Eu não vou ter tempo de ver, mas eu tenho certeza que as coisas não serão como antes. É claro que é uma queda de braço. Uma hora você perde, outra hora você ganha, uma hora você perde, outra hora você ganha. Mas quem é que imaginava que a gente fosse ver o debate político voltar com tanta qualidade igual ele voltou, né? Eu sempre faço a ressalva dos extremistas. Extremistas fora, porque para mim não cabe, né? Os extremistas, tem uma frase de um general da ditadura que ele fala que a esquerda e a direita extrema são como as pontas de uma ferradura, né? São extremos que quase se tocam. Ou seja, eles são muito mais parecidos na prática do que distantes. Então tem que ter voz, desde o parlamento francês, que a extrema-direita e a extrema-esquerda estão brigando. Agora, nós que somos maioria, nós não podemos ficar refém desse povo. Nós que somos republicanos, democráticos, nós que aceitamos a extrema-esquerda e a extrema-esquerda, que eles têm que ter voz, não podemos aceitar quem acha que tem a fórmula para uma sociedade tão multifacetada, tão ampla igual a nossa. Cabe todo mundo no diálogo. Cabe branco, cabe preto, cabe judeu, cabe árabe, cabe católico, cabe evangélico, cabe o pessoal do terreiro, cabe todo mundo. Essa é a vida que a gente tem que construir, de tolerância, de amor, de abrigo e, na particularidade, cada um que se resolva.
entendeu? Oh, que bacana, hein, Léo? Ô, Ricardo, conta um pouquinho da sua vida pessoal. Você é analista de contrato, fala um pouquinho das suas profissões, da família. Você citou aí já, estava conversando com seus filhos ontem, né? Conta um pouquinho, você tem quantos filhos? Hoje eu tenho 2 filhos, né? São 2 filhos do casamento. Eu tive um filho anterior ao casamento, na época da bagunça, eu brinco. Eu descobri, nasceu lá em Brasília. Aí eu descobri quando ele já tinha nascido, um menino bacana pra caramba, mas ele já não está mais entre nós, o pai já recolheu. Um menino maravilhoso. E Pedrinho, Deus o tenha. Era um menino que escrevia hino para Deus, era um menino de oração, muito bacana, que já foi recolhido. E hoje eu tenho o Luke e o Gabriel. Assim, eu fiz muitos projetos na minha vida, sabe, Cavalcante? Eu, com 56 anos, olha o que eu sentei em planilha para... vamos fazer, vamos. O único projeto que eu não fiz e que deu certo foi o meu casamento. Graças a Deus. É o único, mesmo porque nós casamos grávidos do Luca, né? Ele de Brito foi o casamento. Não tinha planejamento nenhum. A gente gostava muito, minha esposa, minha melhor amiga, né? São 24 anos de casado que nós fizemos, 32 para 33 de namoro. Não planejamos absolutamente nada. E é uma paz que a gente tem, inclusive na comparação com a militância, é algo que eu também deixo bem claro. Da porta para fora é guerra. E é guerra mesmo, né? Porque eu tenho históricos assim, de ser arbitrariamente preso em campanha eleitoral, porque você está defendendo direito, a gente já foi agredido, enfim... É árduo, é árido o campo da porta para fora. Mas da porta para frente eu me sinto num pedacinho de Canaã, né? Quando eu entro dentro de casa, nossa, Deus do céu, é paz. Lá em casa a gente fala baixo, né? E a Rosana me educou muito, eu aprendi muito com ela. E como é que é? Os meninos me educaram muito, né? Como é que é a política dentro de casa? Então. A divisão dos poderes ali. O Supremo ali é a esposa. Não tem. O barato da nossa família. Os poderes são harmônicos? São harmônicos. Tem discussões, debates que são normais, né? Não, tem divergência. Nós temos divergência. Olha, eu nunca briguei com a Rosana e ela nunca brigou comigo. Que eu falo, briga, nós nunca ficamos de mal. Nós nunca mandamos ao menor lugar, por minimamente que seja agressivo. E não quer dizer que a gente concorde 100%, pelo contrário, a gente concorda 10%, 15%. Só que no começo da relação nós fizemos pactos. Olha, se a gente for discordar, a gente vai discordar com elegância. Se a gente for perto de filho, nós não vamos tirar a autoridade um do outro. Né? Os meninos também foram criados num ambiente para aprender a tomar decisão. Eu nunca influenciei um filho meu assim, você vai fazer esse curso, você tem que fazer isso. A gente orienta aquilo que é básico, mas o norte que a gente aponta é o da liberdade. Ele tem que assumir as consequências das escolhas que eles vão fazer. Eles estão escutando isso desde pequenininho, porque também não são crianças mais, né? O Luca vai fazer 24 anos agora e Gabriel vai fazer 22. Então, assim, já são homens, já são adultos. Mas desde pequenos nós sempre demos muita liberdade para eles fazerem suas escolhas. A gente não vota da mesma maneira. Eu nunca impus lá em casa, assim, vai votar em determinado candidato. Mesmo porque eu nunca pedi voto. Bacana que eu falo isso muito, mas eu nunca falei publicamente, eu vou falar agora. Eu nunca pedi voto para candidato. Em primeira mão? Primeira mão, é verdade. Assim, primeira mão registrado. Eu nunca pedi voto para candidato nenhum. Em casa? Não, em lugar nenhum. O que eu sempre fiz foi o seguinte, gente, eu vou votar. Fazer uma reflexão. Eu vou votar no Léo. Não, eu vou votar no Léo. Você apontou para mim e vota no Léo? Eu vou votar no Léo. Essa é a melhor opção hoje em dia. Não entendi, não, você me enganou, rapaz. Você quer ganhar um voto, você aponta para mim e vota no Léo. O que te fez mudar os 45 no segundo tempo, rapaz? Democracia.
Qual que é a linha? Eu voto no Léo e justifico porque eu vou votar e falo para as pessoas o seguinte: se descobrir alguma coisa que desabone o Léo, me conte. Porque se tiver fundamento, eu abandono. E eu sou dono do meu voto. Então, sempre é o que falta, né? Agora, é claro que eu sempre fui muito rigoroso para chegar a ter simpatia por algum candidato, para depois estudar e para tomar. Mas eu abro o peito e aí eu faço essa explanação e sempre deu certo. Né? Meus candidatos sempre tiveram voto ali, onde eu voto, o próximo, sempre deu certo. Vamos ver se o Léo vai dar certo, então, porque ele votou em você, viu, Léo? Que responsabilidade, hein? Vamos ver, né? Se as minhas propostas lá, como é que vão ser aceitas na casa lá, como é que eles vão ver lá, né? Ô, Ricardo, e questão de profissão, você é analista de contrato, consultor de leilão, antes de chegar no sommelier aqui, conta um pouquinho sobre a questão dessas duas áreas na sua vida aí. Eu tive a bênção, que para mim, assim, eu escrevo isso no meu currículo, a melhor faculdade que eu tive na minha vida foram os anos que eu trabalhei no Grupo Andrade Gutierrez. E eu comecei muito cedo no Grupo Andrade Gutierrez. Quando a gente chega de Brasília, eu morei lá em 1984, nós chegamos de lá em 1985, alguns vizinhos nossos lá no Eldorado, família Magalhães, um abraço para eles, gratidão eterna a eles. Seu Maurício trabalhava lá, o Éder, o Celton já trabalhava, e o Elton. Eu sei que eles falaram, está precisando de uma pessoa lá para colar cartazes. Eu era muito novinho. Colar cartazes, que eles faziam um leilão, grupo que era voltado para a questão de agropecuária. Eu fui lá e não sabia nem andar em Belo Horizonte. Aí o Celton, a gente era muito novinho e sabia, ele era um pouquinho, 2 anos mais velho que eu. Na hora da entrevista, ele falou assim... o cara tá me perguntando, Daniel Soares da Mota, cara bacana de uma baiana lá de Guanambi, saudade dele, muitos anos que eu não vejo Daniel, vontade de ver o Daniel e dar um abraço nele. Você sabe andar em Belo Horizonte? E eu assim, sempre fui muito sincero. Eu comecei a falar que eu não sabia, o Céu deu uma bica no meu, debaixo da mesa, sabe, isso aí sabe tudo, Celtinho, maravilhoso. Meu compadre, Deus também já recolheu. O que esse aí não sabe, rapaz? Anda bem pra caramba. Isso é o Waze. Nem eu que andava com ele. Não tinha nem Waze na época, ele tinha apelidado de Waze. Ele que era meu. Ele que me conduzia com muita generosidade. Andamos. Quando acabou esse trabalho... Essa entrevista eu te cortei, continue. Né? E quando acabou a promoção do leilão... eles me chamaram e assinaram a minha carteira em 1985. Passou na entrevista? Passei na entrevista e fiquei trabalhando primeiro nessa empresa, Colonial Agropecuária. Hoje em dia não tem mais essa função, eu fui auxiliar de escritório, né? Eu sou da época que a gente fazia curso de datilografia, tinha que estar lá 220, 270 toques, com a dona Aparecida lá no Eldorado, formou muita gente. Eu tinha feito o curso de datilografia, que eram os testes que a gente fazia no curso de psicotécnica, era fazer uns desenhos, ver quantos toques você dá. E eu tive a felicidade de entrar no Grupo Andrade Gutierrez. Com 6 meses, né, e aí tem até essa veia de mobilizador, de direito, era a Colonial Agropecuária. Lá tinha um salário diferenciado. Auxiliar administrativo lá ganhava um pouco menos do que auxiliar administrativo na Andrade Gutierrez, que era do lado, na Rua dos Pampas ali. Eu escrevi uma carta para o Bitelo, que a gente chamava, lá em Janaúba, Ivonei Abade Brito, um cara sensacional. E escrevi e falei, poxa, mas a gente trabalha do mesmo jeito, mesma condição. Eu sei que o salário era 800, ele não deu aumento, ele não corrigiu para R$1.000, eu tenho essa carta lá, ele corrigiu o aumento. Cara, e quando eu mandei a carta... Isso impactou quantas pessoas? Eu não sei o número exato, mas eu acredito que não foi só para mim, deve ter refletido em todo mundo que tem a ver com o plano de cargo, salário, né? Ele modificou e deu um aumento, passou para R$1.000. Foi assim, bacana, mas eu quase nem curti, porque eu ganhei o aumento e fui convidado para ir para a sede da Andrade Gutierrez. Aí, cara... Ali... Só te cortando para você ver, gente, pessoal, a importância da gente correr atrás dos nossos direitos, né? E mais do que isso, estudar eles, saber quais são e saber argumentar. Saber argumentar.
Saber argumentar. Exatamente. Verdade. E não é ser aquele anarquista, né? É saber argumentar ali de questão do direito e colocar ali e conversar o diálogo, que é a arte da política, que é o diálogo, né? Você começou muito novo com isso e trouxe para sua vida profissional. Porque você poderia muito bem chegar arrogante e falar assim, mas como assim eu tô recebendo menos que o outro que tá no mesmo vou sair daqui e vou para lá. Você tá errado, eu quero receber mais. Não, tem que saber dialogar essa questão. E você já sabia fazer isso, né? E escrevendo ainda, né? Pois é, e com 16 para 17 anos, porque da outra virada do ano, eu escrevi, fui lá na máquina, datilografei a carta, coloquei no malote, porque eu era operador de rádio amador e de malote. Eram as minhas atividades mais importantes. A gente fazia muitas coisas, mas essas aí eram as mais importantes. Alguns colegas falaram, você é doido, ele vai te mandar embora. Você não conhece. Eu falei, gente, eu não fiz nada demais. Eu só expliquei para ele que nós trabalhamos as mesmas horas, nas mesmas condições, fazemos as mesmas coisas que os meninos do malote lá da Andrade Gutierrez. E por que eles têm um salário maior do que nós? Que se fosse possível, ele desse. Falou nada, simplesmente chegou na minha carteira e na carteira do outro auxiliar administrativo. Que mandou você não fazer isso. Que mandou não fazer, entendeu? Então, assim, para o escritório de Belo Horizonte, eu tenho certeza que refletiu. Lá, eu não sei, mas deve ter refletido, porque é uma questão legal, né? Uhum. Você não pode ter duas pessoas numa empresa fazendo a mesma função com salário diferente. Estão lá na frente, dá um problema danado, é o que a lei fala. Aí você saiu de lá, que você falou? Aí eu fui convidado para ir para administração que a gente chamava na Andrade Gutierrez de administração central. Você acha que tem tudo a ver sobre essa questão, essa atitude que você teve? Não tem vínculo nenhum, não. É porque eu fiz muita amizade na Andrade Gutierrez. Jogava bola. É um período assim. Fazia politicagem lá dentro. É um período da minha vida que eu tenho saudades. A Andrade Gutierrez era uma grande família, né? Ela foi na nossa geração. Eu levei, meu irmão mais novo trabalhou, consegui levar, saiu de lá, trabalhou no financeiro, formou em economia, está em Brasília muito bem, passou pela escola da Andrade Gutierrez. Eu passei pela escola da Andrade Gutierrez no departamento jurídico, no setor fiscal. E, assim, foi a melhor faculdade que eu fiz da minha vida, em termos de conhecimento técnico, mas principalmente em termos de relações interpessoais, porque na Andrade Gutierrez eu era responsável pelo controle da documentação de toda a frota dela, muito novo, no Brasil e no exterior. Veículos, máquinas, eu tirava licenças já em órgãos como o DR, cargas em excesso e, paralelamente, a função de despachante junto a esses órgãos, o Detran, eu também regularizava a documentação da turma. Hoje é muito fácil, chega em casa, né, o DUT, você vai lá, você não precisa nem andar com ele, tá no celular. Tá no celular em PDF. Mas na época, meu irmão, para pagar IPVA, eu ficava 3 dias e 3 noites lá preenchendo formulário. Aquela quantidade de formulário para ir ao banco, ficar numa fila enorme, deixar pagar, era um trabalho imenso. E para muitos colegas, todos que me procuravam, os executivos, né, eu também resolvi muito problema. Do dono da Andrade Gutierrez, dos filhos dos donos da Andrade Gutierrez, as pessoas mais simples que tinham lá, que me procuravam, eu resolvi. Então eu fiz amizade demais. Foi um período maravilhoso. A minha sala final de ano parecia sala de interior. Eu ganhava queijo, eu ganhava galinha, eu ganhava porco. Porque assim... Cachaça, eu ganhava vinho. Eu tenho disco do Chico, do Caetano, que eu ganhava... Porque o pessoal chegava querendo pagar. E assim, eu não falei, não, pagar eu não vou, eu tenho meu salário. Eu não aceitei dinheiro, nunca aceitei dinheiro de ninguém. Mas o que vinha de presente para mim... De mimos? Nossa, Deus do céu. Era muito bom. Então, assim, meu primeiro contato foi profissional, foram muitos anos na Andrade Gutierrez. Eu saí da Andrade Gutierrez para montar um negócio. Assim, teve um episódio na Andrade Gutierrez também, pessoal meio... triste, que o meu colega de sala, avacaiado do Ronaldo, suicidou, e eu amava o cara, e ele não me falou nem que ele estava em crise, é um negócio muito louco, suicídio, né?
Sim. Eu nem percebi, depois a gente foi descobrir que era uma questão de romance, ou uma fraqueza dele, o cara se matou. E eu pedi para sair da Andrade Gutierrez muito, assim, do nada. No estalo. Ah, eu quero sair. Te impactou. Eu quero sair. Tava saindo um amigo meu para montar um negócio. Eu falei, cara, você não tá precisando de um sócio, não? Eu vou ser sócio seu lá no... Aí eu fui ser dono de um sacolão lá no Praia e no Petrolândia. Nós tivemos 2 lojas. Anos depois, eu entendi que eu tive uma depressão ali com a perda do Ronaldo. Eu não precisava ter saído da Andrade Gutierrez, eu podia ter continuado lá. Mas, assim, tinha dia que não dava para ir trabalhar e eu comecei uma nova etapa na vida. Reflexo, né? Aí eu fui ter um sacolão bacana, também criei um campo de amizade maravilhoso. Isso foi em 1990. E como é que surgiu essa questão de consultor de leilões? Pois é, consultor de leilões, ele já é algo mais recente na minha vida, porque eu já estou preparando a minha aposentadoria, na realidade. Né? Eu não aposentei ainda porque a lei mudou em termos de contribuição, mas não tem idade. Você já tem um tempo de controle que você começou a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar muito novo, já daria pela legislação antiga para aposentar. Aí eu falei, pô, eu não aguento também. Falei, pô, eu preciso de um ambiente melhor. Eu tenho desenhado, buscado viver num ambiente mais tranquilo. Até por essa questão de compreender que eu estou vivendo o último terço da minha vida. Falei, já fiz tanta coisa. Falei com Rosana assim, Rosana está aposentando também, né? Eu acredito que dentro de 2, 3 anos ela aposenta. Aí eu falei assim, poxa, não dá para aposentar e viver de salário de aposentadoria nesse país, né? Tem que ter alguma coisa alternativa. Aí eu comecei a pesquisar sobre leilões de imóveis, como que funcionava, e eu vi que era algo que poderia se suplementar à minha renda. Na realidade é uma coisa muito bacana. Eu comprei imóvel, reformei e vendi. Teve êxito? Tive Porque tem muita gente que entra nesse meio também, né? No estudo, vai pela mídia, né? E acaba tomando algumas... Não, é algo... Mas como tudo na vida, você tem que estudar, você tem que entender, saber o momento, saber... Tem o controle emocional ali na hora dos lances, né? Das disputas, né? Exatamente. Em relação a ser consultor, porque eu faço os meus próprios negócios, mas, por exemplo, se o Cavalcante me fala assim, Ricardo, eu tenho 80 mil reais aí que eu gostaria de investir. Então, eu vou fazer essa intermediação. Eu vou procurar opções de investimento de acordo com o perfil, fazer o estudo do perfil de investimento, porque, por exemplo, eu tenho 80 mil, vou comprar um imóvel de 80 mil. Você compra um imóvel, você tem despesa com cartório, às vezes você tem despesa com advogado para tirar o cara que está lá dentro do imóvel. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Você não vai ter a propriedade imediata. Eu já comprei um apartamento, coincidiu com a pandemia, o cara ficou 2 anos no meu apartamento. Até eu conseguir tirar para depois reformar, para depois vender. Nossa. Então, assim... Colocar tudo no custo ali, né? Todo esse conhecimento, eu falei, poxa, dá para fazer uma consultoria aí e orientar alguém que queira investir. Mas já é algo suplementar, preparando para a aposentadoria. Né? Não é algo... É algo que eu criei, para te falar a verdade. Bacana. Pô, cara, dá para ganhar dinheiro, mas dá para ajudar os outros a ganhar dinheiro também. Se os outros ganham dinheiro... É legítimo que a gente tenha uma comissão, né? Sim. O corretor tem a comissão, o consultor também pode ter a comissão dele. Ô, Ricardo, a gente vê assim, né, Léo, que você é muito aplicado ali nas coisas que você dedica ali a fazer, ou dispõe para fazer. Isso também foi como sommelier? Explica um pouquinho pra gente. Pois é. O sommelier de cachaça, ele entra nessa gaveta da aposentadoria. Né? A ideia, se o senhor permitir, é de encerrar as atividades por aqui. É o que eu falo aqui, para muita coisa eu estou velho, mas quando eu chego na Bahia, que eu amo aquele extremo sul da Bahia ali, sabe? Norte do Espírito Santo, extremo sul da Bahia, ali eu me sinto um adolescente. Ali eu durmo 3, 4 horas por noite, eu como bem, eu durmo bem. Aquele pessoal ali, cara, com todo respeito ao estresse que todo mundo vive aqui, mas você chega lá,
totalmente envenenado. E a pureza deles, ela te limpa. Porque são pessoas muito sinceras, são pessoas muito amigas. Né? Às vezes eu brinco com eles muito lento, mas muito bacana. A água é boa, o ar é bom, o alimento é puro. Né? Você acorda e olha para aquele mar maravilhoso. Eu falei, poxa, eu não vou ficar um velho enchendo o saco da Rosana aqui na região metropolitana. Não vou, eu me recuso a fazer. Vamos para um cantinho tranquilo. Né? E eu falei, mas também não dá para mudar para um local para ficar parado. Tem que ter alguma atividade. E a Bahia, ela é carente de muitos serviços, de muitos produtos. E eu identifiquei na cachaça também uma oportunidade de negócio. Porque... Você é cachaceiro, Tom? Gosta de tomar uma? Cara, eu gosto muito mais de falar da cachaça porque eu tenho pouquíssima resistência ao álcool, né? É algo que a gente pode compartilhar com as mamães também, que a minha mãe fez comigo, que eu fiz com os meus filhos e deu muito certo. A minha mãe, essa pergunta sua me dá uma oportunidade de falar um negócio que a gente tem que dividir com o universo. Os meus tios, por parte do meu pai, e até um tio por parte da minha mãe, eles eram alcoólatras em determinado momento da vida. Eu falo isso assim com muita tranquilidade, que eles são hoje todos do AA e ficam chamando, parou todo mundo de beber, um negócio muito bacana, foram recuperados. Mas a minha mãe, quando a gente era pequenininha, porque nas festas o pessoal bebia bem, ela ficava com maior receio da gente também enveredar pelo alcoolismo. Aí ela falava assim, não, a gente queria beber, todo mundo bebendo, bebendo, beber. Não, calma. Olha o que está escrito aqui. Pode beber depois dos 18 anos de idade. Vai chegar a hora de você beber. Calma. Cara, quem é que aprende? Eu fiz isso com o Luke e com o Gabriel. O Gabriel ainda bebe, o Luca não bebe nada. E o Gabriel é bom que você dá uma exageradinha, ele é igual eu, passa mal. Aí você fica jurando que nunca mais vai beber, né? Assim, quem é que aprende a beber depois dos 18 anos de idade? Não aprende. Não tem resistência. Então, assim, eu bebo, mas eu bebo com muita moderação. Aliás, é bom que se diga isso em relação à cachaça, né? Você tem que beber com moderação. Não pode beber antes dos 18 anos. A legislação, inclusive, me obriga a falar isso como sommelier. E tem que tomar uma cachaça registrada, porque cachaça ruim mata. Cachaça ruim causa doenças seríssimas, vai dar problema lá no SUS. Então, assim, eu aprendi a apreciar uma cachaça com a minha avó, uma índia que gostava de tomar cachaça, mas ela tomava cachaça, era o trem mais lindo do mundo. Ela colocava um dedo, menos de um dedo assim, e namorava, ficava cozinhando, e eu olhava para aquilo, que tem bonito, que tem bacana, né? Então, assim, eu tomo a cachaça muito nesse sentido. O curso de sommelier, ele veio, eu preciso me qualificar, eu preciso entender, se eu quero comercializar a cachaça, eu preciso entender. E eu achava que eu entendia de cachaça, não entendia era nada de cachaça. Nem do mercado, que é maravilhoso, é promissor, ele é cultural, né? Minas Gerais é referência, a cachaça de Minas é a melhor cachaça do mundo. Do mundo? A gente tem a região de Salinas, que ela produz algo maravilhoso. Todas as regiões de Minas têm cachaça muito boa. O mineiro ele tem a cultura de saber produzir uma boa cachaça. Tem cachaça boa no Brasil inteiro, mas o mineiro é uma referência. E como o projeto de vida era migrar para o sul da Bahia, a gente tem mais mineiro lá do que muita cidade de Minas Gerais. Mas não tem cachaça boa. Tem que falar isso bem. Eu achei. Eu falei, poxa, se eu... Você vai atrair concorrência. Mas é grande, dá para todo mundo. A verdade é, se eu for para lá, se eu vender uma corda de cachaça por mês, faz um complemento na minha renda e me tira do risco que é o homem da minha idade parar e não ter nada para fazer. Que aí é uma porcaria, uma cabeça vazia, para qualquer idade é muito ruim. Então eu falei, não, eu quero ir para lá. Mas eu não quero ficar ocioso o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar pelo menos umas 6 horas, né,
por dia, de segunda a quinta-feira, pelo menos, eu quero ter uma carteira de clientes para visitar, para vender, para tocar o produto, para manter a minha sanidade, tanto física quanto mental. Então, ela entra dentro dessa estratégia. E aí, em 2020, eu procurei a ABS, abraço meus amigos sommelier, abraço o pessoal da Associação Brasileira de Sommelier, sou formado lá. De carteirinha? Sommelier é uma profissão reconhecida. Vamos ver se você vai passar vergonha. Cadê? Você tem essa carteirinha aí? Aqui, tem que andar não é combinado, não. Aqui, ó. Ó, gente, ó, não foi combinado, viu? Não, mas eu ando, cara, que eu tenho. Aí, ó. Ó, mostra aqui, Eric. Foca aqui. Aqui na frente ou nessa aqui? Olha lá. Turma maravilhosa que eu formei com ela, aliás, tô com saudade deles. Aí, Léo, ó. Você viu? Bacana demais, né? Mata a cobra e mostra o pau. Então, assim, é diferente. Olha o Eric lá, ele. É diferente você... E esse Eric é maldoso, gera uns cortes aí que tem que ficar esperto com ele. É diferente você chegar e... Pelo menos também foi uma estratégia no plano de negócios da cachaça, né? Eu falei, pô, vou chegar aqui e falar que eu tô vendendo cachaça? Não, vou chegar lá e falar, eu sou sommelier de cachaça. Só de você falar isso, você já aumenta alguns reais, né? A garrafa. Você atrai credibilidade, sim, não é? Não é um produto... como é que a gente pode falar? A cachaça, ela tem muito preconceito em relação à cachaça, né? O brasileiro... quem bebe cachaça é um cachaceiro, não é? Não é assim, não necessariamente é assim. Se você vê estatísticas, por exemplo, de violência doméstica em relação ao uso do álcool, ou de acidentes em relação ao uso do álcool, cara, o cachaceiro, ele é o menos, é o cara que toma uísque, é o cara que toma cerveja, é o cara que toma outras coisas. O problema da cachaça é que, infelizmente, uma parcela, ela é viciada e toma um produto muito... Ele não toma nem cachaça, ele não sabe, mas ele não está tomando cachaça, ele está tomando ali uma aguardente mal feita, está acabando com a sua saúde, porque você não pode beber para ficar embriagado, não é essa a proposta da bebida. É para dar uma relaxada, é para estar com os amigos, é para conversar. É para você harmonizar, uma coisa que eu nunca imaginei, que, por exemplo, determinado tipo de cachaça, com determinado prato, ele vai trazer para a sua boca, para a sua memória afetiva, sabores assim, que é quase que espiritual, porque te eleva, são sim, coisas assim. Mas é o quê? É o mínimo do mínimo. No curso, nós somos orientados. Um homem vai tomar, no máximo, 2 doses de cachaça. Eu tenho amigos que eu saio com eles, eu fico brincando, eu quero tomar 10 doses de cachaça, como é que aguenta? Aí não é, entendeu? E eu fico puxando a orelha deles, você sabe quem que eu tô falando? Fico puxando a orelha deles. Vou falar o nome não para não perder. O Eric, faz o corte e manda para ele mandar pro amigo. Ô Ricardo, que conversa maravilhosa, a gente tá chegando aqui já nos finalmente da nossa entrevista e parece que a gente começou a conversar agora, né? Exatamente. Nossa, que bacana. Eu só aprendi hoje. Que bom, nós compartilhamos. E vamos convidar você mais vezes aqui pra gente ter mais papos enriquecedor igual esse, né, Léo? Sim, mais um ano certeza. das eleições, vamos voltar depois das eleições também para falar como é que foi todo esse processo, pra gente comentar, fazer uma entrevista aqui de comentário mesmo do cenário que eleições, pós-eleições, vem mudando os cenários, né? Ainda mais com essa questão de rede social, do acesso mais fácil da informação. Já vamos fazer o convite para você. Mas olha para essa câmera aqui e faz ali suas considerações finais para quem nos assistindo. Manda ali um abraço para sua família, para quem que você quiser, um recado. Um abraço para todo mundo. Agradecer mais uma vez, Léo, Cavalcante, Eric, que está nos recebendo aí, agradecer ao ITV pela oportunidade, agradecer vocês que estão acompanhando, que vão acompanhar e aproveitar a minha família maravilhosa, presente de Deus, tanta família que Ele permitiu que eu constituísse, quanto a família dos meus pais, que eu nasci lá, né, a família do meu pai, da minha mãe, nossas famílias são famílias assim maravilhosas, normais como todas, tem de tudo quanto é tipo, nasce, mas na grande maioria tem uma afetividade, um amor e um respeito muito grande. E aproveitar a palavra final em cima de uma frase que você falou, Cavalcante, a política ela é muito demonizada.
para a gente deixar uma mensagem também positiva, né? Eu tive há poucos dias, no aniversário da dona Antonieta, no Marimbondo. Walter me levou, o filho dela, um cara que eu trabalhei com ele, é uma história que a gente tem que contar num outro momento, que eu fiquei exilado lá na empresa dele por perseguição política. Eu tive que me esconder lá, e eu fui um péssimo carregador de placa, mas ele me ajudou muito lá. E eu tive o privilégio de ser convidado para estar no aniversário da mãe dele há poucos dias. E um filho dele, maravilhoso, está lá em São Paulo. Ele falou uma coisa que o Luca e o Gabriel falam para mim. Ele falou assim, está na hora de parar com política. Vocês sofrem demais. Você, meu pai, vocês ajudam, vocês param a vida sua, vocês são cheios de ideais, mas vocês sofrem demais porque as pessoas traem vocês, as pessoas não cumprem o compromisso. Falou com muita inteligência, assim como o Luca e o Gabriel falam também. E assim, eu ainda não tive tempo de dar a resposta para o Ramon, não, que é um puta do engenheiro, tá lá, filho do Walter, tá lá em São Paulo, inteligentíssimo. Para ele, eu escutei, mas ele me provocou uma reflexão depois. Para os meus filhos eu já falei, mas eu vou falar para você por aqui também, falar para todo mundo. A gente tem várias fórmulas de resolução de conflito, né? A mais tradicional, que é a pior, é pelas armas. Por que os Estados Unidos são uma potência, a antiga União Soviética, a atual Rússia, a Alemanha, são potências militares. Eles garantem o seu domínio sobre outras nações, sobre determinado comércio, você volta para a história, porque eram potências militares, assim como Portugal e a Espanha foram também, como Roma foi, como o Império da Grécia, macedônico foi, como os impérios foram pela arma, pela espada, pela violência. Homens pacíficos, né, como eu, como Walter, como Carlos, como tantos que eu conheço, nós acreditamos na política como um instrumento de transformação pacífico. Nós não precisamos de arma de fogo, nós não precisamos matar ninguém, nós não precisamos agredir ninguém. A política, o parlamento, as câmaras municipais, as assembleias, eles têm que ser um ambiente de resolução de conflito através da paz. Então, assim, por isso que a gente insiste. E por isso que eu espero que os meus filhos, que vocês não desistam jamais da política. Ela é extremamente necessária, porque quando ela fale, aí a gente sabe a história, aí a resolução de conflito, é isso que esse louco lá na Venezuela falou há poucas horas, né? Se eu não ganhar a eleição vai ter um derramamento de sangue entre irmãos. Poxa, cara. A violência, aí eu fico com Gandhi, não vou fazer revolução, mas não vou fazer pela paz, vamos fazer pela tranquilidade. Muito obrigado, gente. Ô, Ricardo, muito obrigado aí por você ter compartilhado um pouco da sua trajetória, da sua vida. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor pra gente e pra quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, né, Léo? Exatamente. É isso aí que é o intuito do ITV Cast Contage. O ITV ele é uma organização de estudos e formações políticas. E aqui a gente tem como intuito trazer pessoas comuns, com histórias comuns, igual as suas, para realmente a gente colocar essa questão do debate, da formação política, não só em ano de eleições, mas na vida nossa que reflete em outras áreas profissionais, em tudo. Então você agregou muito aqui essa entrevista de hoje. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Ricardo. Aprendi muito. Eu espero que o pessoal também aprenda. E compartilha também, compartilha também. E eu acho que leve para si também essas reflexões que você trouxe, né? Essas divisões da vida, essa percepção da vida que você tem aqui, que foi muito interessante. Obrigado aí. É isso aí, pessoal. Compartilhe, comenta, ative os sininhos lá, né, Léo? Para quando a gente tiver outras entrevistas boas igual a essa. E é isso aí. E tiver comentário também, tiver alguma pergunta, coloque lá nos comentários lá que a gente vai tentar trazer
para nossa audiência, alguns esclarecimentos. Só lembrar que eu tô nas redes sociais como Ricardo Cidadão. A gente não falou hein, Léo? Aqui, ó, o Eric. Instagram dele. Já coloca o Instagram dele, qual que é? @Ricardo Cidadão. Facebook e Instagram. Tá no YouTube também? Tô no YouTube, tem um canal no YouTube, ele é novinho, mas tá bombando lá. É Ricardo Cidadão também? Ricardo Cidadão também. Segue lá, viu? Mais uma vez, muito obrigado, viu, Cidadão? Ricardo Cidadão. E vamos trazer você aqui em outras oportunidades, né, Léo? Isso aí.